Daqui a pouco, o plenário do Supremo Tribunal Federal se reúne para a primeira sessão de julgamentos de 2020. Entre os assuntos da pauta está o julgamento do habeas corpus, que discute se decisão em segunda instância que confirma a condenação interrompe ou não o prazo para a punição de um réu. O tema é polêmico e, em dezembro de 2019, o relator, ministro Alexandre de Moraes, remeteu o processo ao plenário. A questão chegou ao STF em razão de decisão do Superior Tribunal de Justiça, que aplicou jurisprudência de 2017 do STF. O entendimento é de que, após a confirmação da sentença em segundo grau, começa a contar novo prazo para aplicar a punição ao réu. Bom, e sobre a pauta de hoje, eu converso agora com a nossa consultora jurídica aqui da TV Justiça, a Gisele Reis. Gisele, boa tarde para você, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos. Bom, nós já acompanhamos na reportagem da Fernanda Porto em relação a esse julgamento que deve ocorrer hoje à tarde, mas em relação aos prazos, eu queria que você explicasse como é que funciona. Esse primeiro caso que foi citado pela repórter, ele trata exatamente dos prazos que estão previstos no Código Penal para que alguém seja punido pela prática de uma infração penal. Então, existem dois tipos de prazo. O prazo para punir, antes de até sair uma condenação, e o outro prazo é, uma vez condenado, o prazo para executar a pena. Se não for possível observar esses prazos previstos na lei, perde-se o direito de punir ou de executar a pena. Então, é o artigo do Código Penal que trata exatamente quais são esses prazos, né? Por exemplo, para aqueles crimes que têm pena superior a 12 anos, o prazo, né, que o Estado tem para poder processar e julgar é de 20 anos. Então, esses prazos eles são regulados a partir do momento da pena que está prevista no Código Penal para determinadas infrações penais. Se a pessoa já tiver sido condenada, o prazo vai levar em consideração a condenação propriamente dita. Então, há, de certa forma, Rafaela, um entendimento a respeito dos prazos, dos marcos que interrompem a contagem desse prazo. Quando esse prazo é interrompido, né, e o próprio Código também estabelece as hipóteses que esse prazo é interrompido, ele começa a correr novamente a partir daquela interrupção. Então, um dos casos que tem causado um pouco de polêmica, né, no Poder Judiciário como um todo, é no que diz respeito à confirmação de acórdão condenatório. Então, o Código prevê que a sentença ela é um marco interruptivo, ou seja, com a proferida sentença, interrompe-se o prazo, ele começa a contar novamente. E o artigo também trata do acórdão condenatório. E aí há uma grande dúvida a respeito, o acórdão condenatório é aquele feito pelo tribunal, quando o julgamento ocorre pelo tribunal. A grande dúvida é saber se esse acórdão, quando confirma a condenação, também interrompe a prescrição. Então, aqui no Supremo, por exemplo, há entendimentos divergentes entre a primeira turma e a segunda turma. Então, o Supremo hoje se debruça, né, na análise desse recurso contra essa decisão proferida no habeas corpus, para pacificar esse entendimento, para saber se é só a condenação ocorrida em segunda instância, ou seja, a pessoa foi absolvida e depois foi condenada pelo Tribunal de Justiça, ou uma vez condenada e confirmada a condenação no Tribunal de Justiça, esse prazo também interromperia. Essa é a grande discussão. Agora, Gisele, isso vai valer para frente ou para trás, que tecnicamente a gente chama de ex tunc ou ex nunc, né? Esses termos em latim que você acabou de mencionar, eles vão definir a partir de quando vão valer os efeitos daquela decisão. Então, quando se fala ex tunc, significa que retroage ao tempo em que a norma foi editada. E quando se fala de prazo ex nunc, significa que é dali para frente. Eu não sei se nesse caso os ministros vão debater esse tipo de matéria, porque como a prescrição é matéria penal, normalmente a regra é que a partir daquele momento para frente é que o entendimento deve ser aplicado. Mas se houver algum entendimento divergente em relação aos ministros, eles devem debater e devem fazer, se for o caso, se for a hipótese, a tal chamada modulação dos efeitos.
Nós temos para a pauta de hoje, Rafaela, ao todo 4 itens, além das listas, né? Essa é a primeira sessão de 44 sessões que estão previstas para o semestre, né? de 2020. As pautas são todas divulgadas com antecedência, né? O próprio ministro Dias Toffoli fez isso em razão de dar maior previsibilidade de julgamento para que as partes possam se adequar. E além desse que a gente comentou, tem mais um que eu vou mencionar rapidamente, que diz respeito à presunção de inocência, ou seja, candidatos que concorrem a concurso público, que querem concorrer em concurso público. Se eles estiverem respondendo a processo criminal, isso é um fator que exclui ele da participação daquele concurso? Então, o ministro Roberto Barroso já se manifestou, que é o relator, ele entende que, a princípio, regra geral, não pode impedir. Dependendo do tipo de crime, né, que a pessoa esteja respondendo, se tiver alguma correlação com aquela função exercida, pode haver algumas exceções. O ministro Fachin acabou acompanhando o ministro Roberto Barroso, mas por outros fundamentos. Hoje a gente volta com a apresentação do voto do Alexandre de Moraes, em razão de um pedido de vista que foi realizado pelo ministro Teori Zavascki na época. Então, como o Alexandre de Moraes assumiu a vaga do ministro Teori Zavascki, é ele que vai apresentar o voto vista. Bom, julgamento aí que vai atrair a atenção de concurseiros de todo o país, Com né? Com certeza, além Rafaela. de outras pautas também que interessam aí enfim, a operadores do direito, a envolvidos nesse caso, na tem a causa, repercussão interesse geral, público, né? Tem a repercussão geral reconhecida. Então, salvo engano, são em torno de 220 processos nas outras instâncias do Poder Judiciário que estão aguardando a decisão do Supremo em relação a esse tema. Ok, Gisele, mais uma vez, obrigada. Boa tarde. Boa tarde.